João capítulo 16, versículos 16 até o 33. Nós temos um cadastro na Defesa Civil, e eles, quando está se aproximando uma tempestade, algum fenômeno aí que, geralmente fenômenos aí meteorológicos que podem causar danos, eles nos avisam. O problema é que eles geralmente avisam depois que já passou. A gente vê que chegou tempestade, caiu árvore, deu raio, deu enchente, e passa um pouquinho, vem lá a mensagem, né, avisando. Então eles precisam ajustar um pouquinho aí. De fato, é importante a gente saber, a gente se preparar quando vem tempestades. A gente tem que ver se nós estamos, nossa moradia, tudo que nós guardamos, né, todos os nossos bens e até a nossa própria vida estão protegidos. E para isso nós precisamos, se for uma casa, nós precisamos ter firmes fundamentos, que é o tema desse parágrafo de João 16 a 33. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus? João 16 a 33. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte.
Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque Tu venceste o mundo. E por isso nós podemos ter paz com o Senhor, ter a paz do Senhor em nossos corações. Por isso, Senhor, nós podemos viver a nossa vida de maneira que procuremos agradar o Senhor, e para isso o Senhor tem nos dado bases firmes para que nós possamos nos segurar, para que nós possamos perseverar em seguir os Teus caminhos, obedecer os Teus mandamentos e fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque nós estamos aqui hoje mais uma vez para lermos a Tua palavra, para meditarmos, para cantarmos louvores, para termos comunhão, para tomarmos a ceia do Senhor. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando aqueles irmãos que queriam estar aqui hoje, mas não puderam, e também, Senhor, até mesmo aqueles que poderiam estar aqui, mas não vieram. Que o Senhor esteja falando em seus corações e trabalhando, Senhor, em seus corações, para que eles estejam aqui da próxima vez. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, podeis assentar. Alicerces de um firme fundamento. Nós precisamos examinar, precisamos até, de certa forma, calibrar os fundamentos da nossa, que nos levam, que nos motivam, que nos seguram para nós vivermos a nossa vida. O que é que nos motiva? O que é que faz com que nós fiquemos firmes em nossas vidas? O que é que faz quando tudo parece que está indo mal? As pessoas nos encontram na rua e nos perguntam: e aí, tudo bem? Fala: tudo bem, tudo caminhando. Estamos firmes como um prego na areia, a gente costuma dizer, né? Mas, de fato, a gente, como cristão, a gente tem um porto seguro, a gente tem uma âncora da alma, que faz com que a gente fique firme. Mas a gente precisa, de vez em quando, examinar essas bases, esses alicerces que estão nos dando essa firmeza. E ao ler esse parágrafo, eu percebi que existem algumas bases que nos seguram, que formam esse firme fundamento. E nós encontramos, por exemplo, nos versículos 16 a 22, quando Jesus ele começa a dizer por parábolas, ele começa a falar por figuras algumas coisas, e os discípulos não entendem. Agora nós, lendo depois do que já aconteceu, nós podemos facilmente entender, mas os discípulos ainda não entendiam, porque eles não sabiam o que ia acontecer nas próximas horas. Jesus estava alertando, ele disse: olha, vai passar um pouquinho de tempo e vocês não vão me ver mais, mas depois vai passar outro pouquinho de tempo e vocês vão me ver novamente. Jesus falou isso várias vezes e eles não entenderam. E quando Jesus dizia isso, Jesus dizia: eu vou para o Pai, e eles ficavam se entreolhando: o que será que ele quer dizer com isso? Jesus percebeu que eles estavam se perguntando, então Jesus tenta explicar um pouco melhor, e ele dá mais ilustrações. Ele diz: olha, vocês vão chorar e o mundo vai se alegrar, mas vai passar um pouco e o mundo vai chorar e vocês vão se alegrar. E
Aí ele dá o exemplo de uma mulher quando está para dar à luz. Ele fala, olha, a mulher quando está para dar à luz, está chegando a hora dela, ela fica triste, porque ela vai passar por dores, vai ser difícil dar à luz. Mas depois que nasce a criança, então ela se alegra, e ela até se esquece das dores. Então Jesus disse, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer com vocês. Vocês vão chorar, vai ter uma dor intensa, mas depois, passando pouco tempo, vocês vão se alegrar novamente. Então, baseado nisso, nós podemos dizer que aqui nós encontramos uma das bases que sustentam, que nos dão firmeza. É a base da nossa esperança. E qual é a base da nossa esperança que Jesus diz aqui? É quando ele diz que ele vai voltar. Esta é a base da nossa esperança. É por isso que nós temos esperança. Se Jesus não tivesse prometido, ou se ele tivesse prometido e não fosse cumprir, nós não teríamos esperança. Mas nós temos esta esperança. Eu li um artigo no site da Chamada, do pastor Daniel Lima. Ele fala o seguinte, que as pessoas, elas precisam ter uma esperança. Ninguém pode viver sem ter esperança. Então, de certa forma, nós podemos dizer que, tanto nós aqui, cristãos, quanto outros que não são cristãos, eles podem não ter a mesma esperança que nós temos, mas eles têm alguma esperança, porque senão eles não conseguiriam viver. Então ele diz que todo ser humano precisa de esperança, e sabendo disso, muitos se aproveitam desta necessidade do ser humano, e eles dão para eles falsas esperanças. É assim que o marketing atua, é assim que eles vendem produtos para nós. Às vezes eles nos dão esperança. Você toma isso aqui 3 vezes por dia que você vai emagrecer, né? Você pode comer o que você quiser, que você vai emagrecer. Em 10 dias você vai perder 10 quilos, né? E se isso não acontecer, nós devolvemos o seu dinheiro, e assim por diante. E falam muitas coisas, né? E dão essa esperança, e esperanças muitas vezes falsas. Então, pode ser que nós tenhamos esperança, mas essa esperança não tem uma base verdadeira. Então, nós precisamos observar isso, precisamos calibrar, precisamos examinar se a nossa esperança, ela tem uma base verdadeira. No nosso caso, é a esperança da volta de Jesus. Se nós não tivéssemos essa esperança, se nós não esperássemos a volta de Jesus, seríamos, como Paulo diz, os mais infelizes de todos os homens. Jó, quando ele passou por aquelas dificuldades, aquelas tribulações, que ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, ficou muito doente, cheio de chagas. Ele ficou ali sentado no chão, pegando cacos para se coçar, tamanha era a aflição, que a sua pele estava cheia de feridas. Seus amigos vieram consolar, então eles iniciaram ali um debate, e nesse debate, entre outras coisas, Jó, ele fala da sua esperança. Ele diz lá em Jó 17, de 11 a 13, os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Convertem-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és o meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança?
Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Quando Jó fala essas palavras, ele está dizendo que aquilo que a gente costuma dizer, aquele ditado que a gente costuma dizer, que a esperança é a última que morre. É exatamente isso que ele está dizendo, que a esperança dele, apesar de tudo que estava acontecendo, a esperança ia acompanhá-lo até a sepultura, até o momento do descanso. Ou seja, ele não perdeu a esperança. Mais adiante, no capítulo 31, Jó explica por que ele não alimentava falsas esperanças. Ele diz: se no ouro pus a esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens, por ter a minha mão alcançado muito, também isto seria delito, apuração de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Então a esperança dele não estava nos seus bens, não estava no fato de que ele enriqueceu pelo seu trabalho, que tudo que ele fez prosperou, que ele tinha filhos maravilhosos, ele tinha uma fazenda maravilhosa, ele tinha uma vida exemplar, tanto que Deus colocou o Jó como uma referência entre os homens, que não havia nenhum homem na terra que andava tão retamente quanto Jó. Mas ele diz: não é nisto que eu coloco a minha esperança, porque se eu colocasse a minha esperança nisto, eu estaria negando o Deus lá de cima. O rei Davi, quando ele escreve o Salmo 16, ele profetiza sobre a ressurreição do corpo. Em Salmo 16:10, ele diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, ele está dizendo que Deus não permitirá que o seu santo, aquele que Deus considera como santo, veja corrupção, ou seja, que o corpo se decomponha. Esta era uma profecia. Pedro, quando ele faz aquele sermão inaugural da igreja, em Atos capítulo 2, ele explica essa passagem, e ele diz lá em Atos 2, 29 a 31, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, até aquele momento em que Pedro falava. E nós podemos dizer, hoje em 2024, que ainda permanece. Essa foto que está aí mostrando é o lugar onde eles acreditam que seja realmente o túmulo de Davi. E quando as pessoas vão em Israel, vão lá visitá-los. Então o corpo de Davi, o esqueleto, os restos mortais estão ali. Então ainda não se cumpriu aquela promessa que ele esperava. E Pedro então continua explicando: sendo pois profeta e sabendo Deus que lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Cristo sim, Jesus, o corpo dele não se decompôs. Ele morreu, como todos nós morremos, aliás, não como todos nós, mas de uma morte muito cruel, que nenhum de nós experimentamos, e provavelmente não vamos experimentar, mas ele foi sepultado, como todos nós seremos sepultados ao morrermos. Mas o corpo dele não entrou em decomposição, porque no terceiro dia ele ressuscitou, ele ressurgiu. Então essa profecia se cumpriu nele. Mas para Davi, e para nós também, nós temos a esperança da ressurreição dos mortos. Davi, um dia esse túmulo vai ser destruído, porque ele vai sair, o corpo dele vai se recompor. E essa também é a nossa esperança. Paulo, quando ele estava na prisão, escrevendo aos Filipenses,
Paulo estava passando por grandes aflições. A prisão em que ele estava não era um lugar agradável, era um lugar muito insalubre, era um lugar úmido, um lugar sujo, tinha muito calor ou frio, não tinha ar-condicionado nem aquecedor, ele vivia sempre acorrentado, era um lugar terrível, com certeza ele sofria muito ali, mas ele diz em Filipenses 1, 18 a 20, sempre me regozijarei, eu estou certo de que isso mesmo, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A esperança de Paulo era que, se Deus quisesse, ele seria libertado daquela prisão. De fato, ele foi. Pouco depois, ele estava falando, pedindo que eles orassem, e de fato ele foi libertado desta vez. Outra vez que ele foi preso, ele foi condenado. Mas ele disse, mesmo nas palavras dele aqui, ele quer dizer que mesmo que ele morresse ali, naquela prisão, Cristo seria engrandecido. Esta era a sua esperança. Esta era a base da sua esperança. Porque ele sabia que mesmo morrendo, ele viveria quando Jesus voltasse. Porque Jesus prometeu, eu vos verei novamente, eu voltarei. Esta é a base da nossa esperança. Se a sua esperança não tem esta base, você tem esperança, mas não é esta a base da sua esperança, então precisa ajustar, precisa calibrar ali esta base do fundamento. A segunda base que nós podemos identificar nesse texto, que nós precisamos ajustar, precisamos verificar se está tudo bem, é a base da nossa fé. Nos versículos 23 a 27, Jesus diz que haveria um tempo, diz ali para os seus discípulos, que haveria um tempo em que eles já não precisariam pedir a Ele as coisas, mas eles iam pedir diretamente ao Pai, e não precisariam que Jesus rogasse ao Pai por eles, porque o próprio Pai os ama. E por que o Pai os ama? É porque eles tinham crido, eles estavam crendo que Ele de fato veio da parte de Deus, que Jesus foi enviado da parte de Deus, que Jesus é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, com base nesta fé, é que Jesus afirma que eles poderiam pedir diretamente ao Pai. E nós estamos nesse tempo, esse tempo já chegou, em que nós podemos pedir ao Pai. A oração que Jesus ensinou, que deu como modelo, a oração do Pai Nosso, começa com Pai Nosso, Pai Nosso. Então nós dirigimos a oração ao Pai, Pai Nosso que estás nos céus, e assim por diante. Então nós temos essa liberdade de falar com o Pai. E Jesus disse, olha, eu nem preciso interceder por vocês, porque o próprio Pai ama vocês, porque vocês creem que eu sou enviado de Deus, eu vim da parte de Deus. Então, se a sua fé tem esta base, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é de fato quem Ele diz que ele foi enviado da parte de Deus, então está certo, é uma base verdadeira. A palavra fé que nós encontramos na Bíblia, muitas vezes, ela parece ser um pouco vaga. Travou aqui. Pronto. Ela parece um pouco vaga, porque quando nós falamos fé, é difícil explicar o que é fé, não é?
Quando você vai dizer para alguém, tanto que quando o Tiago estava discutindo sobre a fé, ele disse: olha, mostra a tua fé para mim, sem obras, e eu com as minhas obras vou mostrar para você a minha fé. Quem é que vai ganhar, né? Como você vai mostrar a sua fé sem obras? Então a fé parece um tanto vaga. Mas se nós trocarmos, se nós, em vez de fé, nós falarmos fidelidade, fidelidade parece uma coisa mais palpável, não é verdade? Quando a gente vê o dicionário grego e hebraico do Strongs, é um James Strongs que fez esse léxico, ele teve muito trabalho, e nós temos essa bênção de ter, ele colocou todas as palavras da Bíblia em grego e em hebraico, deu uma numeração para cada uma delas e a tradução. Ele diz que a palavra que é traduzida como fé, em grego, é a palavra pistis, e em hebraico é a palavra, deixa eu ver aqui, emuná. Emuná é a palavra que é traduzida como fé ou fidelidade, ou alguma palavra parecida em hebraico, e pistis é a palavra que é traduzida como fé, ou em alguns lugares fidelidade em grego. Então, se nós vemos, por exemplo, em Romanos, capítulo 3, quando diz lá da fidelidade de Deus, está dizendo que Deus tem fé? É estranho nós falarmos isso, não é? Nós é que temos fé em Deus, mas Deus tem fé? Aqui diz que sim, Ele tem, mas já foi traduzido como fidelidade, é a mesma palavra, pistis, que está ali em Romanos 3. Em Gálatas 5:22, bem conhecido isso, são os frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é a fidelidade, foi traduzido como fidelidade, mas é a mesma palavra, pistis, poderia ser traduzido como fé, que é um dos frutos do Espírito. Em Tito 2:10, Paulo diz que algumas pessoas precisavam provar a sua fidelidade, poderia ser fé, é a mesma palavra, pistis. Em Apocalipse 13:10, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que morra a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, ou a fé dos santos. Então a gente, olhando por com essa tradução, fidelidade, parece uma coisa mais palpável, uma coisa que a gente entende melhor o que é na verdade a fé. No Antigo Testamento só tem um lugar onde a palavra é traduzida como fé, aquela palavra em hebraico que eu já esqueci, que eu falei para vocês, emuná, isso, obrigado. Em Abacuque 2:4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Em todos os outros lugares, ela é traduzida, a mesma palavra é traduzida como fidelidade, ou alguma outra palavra parecida, como verdade, firmeza, alguma coisa assim, perseverança. Mas se nós trocássemos a palavra fé pela palavra fidelidade em alguns versículos, talvez nós entendêssemos melhor e valorizássemos mais a salvação. Por exemplo, em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E se nós falássemos, em vez de fé, falássemos fidelidade, é possível, porque em outros lugares foi traduzido assim: pela graça sois salvos, mediante a fidelidade. É mais forte, não é? E isto, tanto a fidelidade, a fé, como a graça, não vem de nós, é dom de Deus. Lembra que a fé é um fruto do Espírito, a fidelidade. Nós vimos lá em Gálatas 5:22. Romanos 1:17 também,
Romanos 1,17, ele cita aquele versículo que nós lemos do Antigo Testamento, Abacuque 2,4. Ali diz então, o justo viverá pela sua fé, ou a gente poderia dizer, o justo viverá pela sua fidelidade. Se a nossa fidelidade está baseada em que Cristo é de fato o Filho de Deus, aquele que Deus enviou ao mundo, então está correto, esta base é firme, é verdadeira, ela vai suportar o temporal. Tem um artigo no site Província Marista, ele fala sobre a fé de uma maneira genérica. Ele diz que a Organização Mundial de Saúde reconhece que a fé, ela tem um impacto positivo na vida das pessoas, na saúde, na saúde física, emocional e psicológica das pessoas. De fato, os médicos têm reconhecido isso. Se você tem fé em alguma coisa, em praticamente qualquer coisa, esta fé pode te ajudar a ser curado de uma doença. Tudo bem, ela traz então esse benefício. A fé, por si mesma, ela traz um benefício para nós. Mas, se esta fé não está baseada em que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o único que Deus enviou ao mundo para nos salvar, então, mesmo que você tenha algum benefício nesta vida, um dia ele vai cessar. Quando você morrer, ele não vai mais ser, não vai ter mais valor para você. Enquanto que a fé em que Jesus é o Filho de Deus, aquele que Deus enviou ao mundo, esta fé, ela tem um benefício eterno. Então a nossa fé, ou a nossa fidelidade, ela tem que estar nessa base, esta base sólida, de que Jesus veio ao mundo para nos salvar, foi enviado por Deus para nos salvar. E uma terceira base que nós encontramos nesse parágrafo, está nos versículos 28 a 33, que é a base da nossa paz, ou a base da nossa tranquilidade. Você está em paz? Está tudo tranquilo? Com base em quê? Em que base você está tranquilo? Em que base você está tudo bem? Quando o pastor Ismael saiu aqui no bairro para visitar as casas, ele passava nas casas, entregava folhetos e oferecia oração para as pessoas. Ele dizia: olha, nós da Igreja Bíblica queremos orar por vocês. E muitos, o pastor Ismael compartilhou, que muitos respondiam: não, obrigado, não precisa orar por mim, está tudo bem aqui, nós não precisamos da sua oração. Então pessoas realmente eram sinceras e diziam isso. Será que a base dessa firmeza dessas pessoas era realmente boa, era realmente firme? Será que ela poderia aguentar qualquer tempestade dessas que costumam vir na nossa vida? Somente se esta base está firmada naquilo que Jesus disse: eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, e é por isso que nós podemos ter paz. Por isso ele diz ali no final desses versículos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos, eles estavam tendo uma certa tranquilidade, mas a base da sua tranquilidade não estava correta, precisava ser ajustada. Foi por isso que Jesus falou de maneira irônica ou sarcástica, não sei, quando ele disse: vocês creem agora? Porque eles falaram: não, agora nós cremos, agora nós sabemos, agora nós entendemos,
que o Senhor, né, agora o Senhor não está falando em parábolas, entendemos tudo agora. E Jesus falou, vocês creem realmente? Né? Mas vai passar um pouquinho e vocês vão ser dispersos. Jesus sabia o que ia acontecer. Vocês vão ser dispersos, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar a sós, mas eu não estarei a sós. Por isso que Jesus estava falando todas aquelas palavras, para que quando acontecesse, eles ajustassem a base da sua fé. A base, aliás, da sua tranquilidade, da sua paz. Eles poderiam estar tranquilos, mas não com base naquilo que eles estavam pensando, mas e sim com base em que Jesus venceu o mundo. E como foi que Jesus venceu o mundo? Foi com uma aparente derrota. Quando ele morreu na cruz, o mundo se alegrou, porque o mundo diz, nós finalmente o derrotamos. Os sacerdotes falaram, né, se regozijaram, dizendo, nós os derrotamos. O derrotamos. Satanás estava alegre, porque quando Jesus estava pregado na cruz, quando ele matou o autor da vida, então ele diz, eu venci. Mas não venceu, porque Jesus, não foi possível que Jesus fosse retido pela morte. Ele ressuscitou. Então ali naquela aparente derrota, Jesus estava vencendo o mundo. Essa deve ser a base da nossa paz, da nossa tranquilidade. Já faz algum tempo que a gente não canta o hino 347 do cantor cristão. Eu lembro que a Tânia sempre pedia esse hino, a gente cantava. Então diz ali, né? Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Sem teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. A gente lembra e gosta muito de cantar esse hino, e o pastor Alden recomendou que a gente trocasse uma frase desse hino, dizendo assim, quando diz, se teu coração estiver em paz, na verdade nós deveríamos dizer, se no coração tens o Rei da Paz, não é? Porque, para não confundir, para não misturar, porque basta o seu coração estar em paz? Não. É importante que seu coração esteja em paz, mas com base em quê? É porque está tudo bem, é porque eu estou me sentindo bem, é porque o meu coração está alegre hoje, é porque eu vi um passarinho cantando. Não é só por isso, porque essa base ela vai ruir, quando vier a tempestade, ela não vai suportar. Mas se a paz no seu coração é porque você crê, é porque no seu coração habita o Rei da Paz, aí sim, esta paz, ela é perene, essa tranquilidade, ela é verdadeira, esta base é verdadeira. Então, irmãos, concluindo, nós precisamos rever as bases que nos sustentam, que faz esse fundamento, que faz com que nós continuemos de pé, que nós continuemos a viver. Se você está bem hoje, muito bom, glória a Deus, né, que está tudo bem agora, mas com base em quê? Então, precisamos sempre rever, sempre voltar e calibrar e rever as nossas bases, para que a nossa esperança, para que a nossa fé, para que a nossa tranquilidade estejam realmente em bases sólidas, bases verdadeiras, para que nós possamos resistir à tempestade que vai chegar.
como hoje nós estamos lembrando aí dos hinos do cantor cristão, então vamos lembrar de mais um que é, se não me engano, é o 367, que diz, né? Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir forte tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém? Vamos ficar firmes então na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém?